para nós entendermos o conteúdo desta palavra. O apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja, tá? Uma igreja que era situada na cidade de Roma, no Império Romano. Roma até então era o império, era o centro do mundo, tá? Então Roma, ela dominava o mundo. E o apóstolo Paulo está orientando aquele povo, não de uma forma física, mas de uma forma escrita, por carta. O apóstolo Paulo não estava lá na cidade de Roma, ele estava em uma de suas viagens missionárias e ele resolve escrever uma carta para os irmãos que estavam em Roma, para orientar os irmãos sobre como eles deveriam se comportar e sobre o que iria acontecer no futuro. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 22 que tinha algumas pessoas que estavam inculcando-se por sábios. Amém? O que é inculcar-se por sábios? É achar-se sábios. É achar que é sábio. Mas eles se tornaram-se loucos. Por quê? Porque eles não estavam procurando a sabedoria de Deus. Eles estavam procurando a sabedoria terrestre. Então, no versículo de número 18 do capítulo 1, vai dizer assim, olha: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão de homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Então, vamos compreender aqui. O apóstolo está dizendo que a ira de Deus, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a raiva? É o ódio? Não. A ira de Deus é a execução da sentença, do juízo. Então, vamos dizer que a ira é o resultado da desobediência. A lei, ela tem dois princípios. O primeiro princípio da lei é a bênção. A bênção é quando você procede de forma correta. Então, o resultado do comportamento correto é receber coisas boas. Mas o resultado de se comportar de forma errada é receber a punição. Então, nós podemos dizer assim: se alguém tirou a vida de alguém, de um outro alguém, e a justiça pegou ele, conseguiu alcançar ele ou alcançar ela, essa pessoa está recebendo a ira da justiça. E o que é a ira? É a punição. Então, não é que a justiça tenha ódio, até porque a justiça, humanamente falando, não tem sentimento. Quem tem sentimento são os seres humanos. Mas os homens têm que deixar o seu sentimento de lado para aplicar, amém, a justiça. É ou não? Você imagina que eu seja um juiz, tá? E um filho meu, que isso não aconteça lá, ele tira a vida de alguém. E eu estou ali para julgar ele. É lógico que eu não poderia, de acordo com a lei brasileira, eu não poderia julgar ele, porque eu sou pai, portanto, então iria haver um sentimento passional. Eu ia ter um sentimento para ele, talvez eu não seria justo ao aplicar a justiça. Então, mas vamos imaginar que meu filho, ele comete algo de errado, um crime, e eu, como juiz, eu estou lá para aplicar a justiça, o cumprimento da justiça. Então, eu sou mau por aplicar o cumprimento da justiça? Não, eu estou simplesmente aplicando aquilo que deve ser feito. Então Deus não é mau porque aplica a sua ira. Ele está sendo justo. Amém? A ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda a impiedade. O que é impiedade? Alguém pode explicar para mim o que significa essa palavra impiedade? Ímpio? Alguém? Alguém aí? Alguém se prontifica a dizer, a responder essa palavra que significa ser ímpio? Injusto? Pode ser?
Injusto, ímpio é toda aquela pessoa que comete algo que não é correto, que é injusto. Amém? Se eu tiro a vida de alguém, eu estou sendo ímpio. Se eu ajo de forma leviana, eu estou sendo um ímpio. Amém? Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Toda e qualquer impiedade, independente de quem seja. Se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é brasileiro ou se é estrangeiro. Então, a sentença de Deus, ela é recaída sobre todos os ímpios, independente de qual seja a sua crença, independente de qual seja a sua cor, independente de qual seja a sua origem. Então essa é a ira de Deus. Por quê? Porque Deus não pode fazer acepção de pessoas. Porque se ele agir comigo de uma forma e agir com a diaconisa Dalva de outra forma, ele está sendo injusto. Ele está agindo de forma aceptuosa. Isso é acepção. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. O que é perversão? Alguém pode explicar para mim o que significa a palavra perversão? Alguém? Perverso? Não. Perversa é uma palavra que é parecida com essa palavra de perversão. Perversão é a ideia de mudar. Versão. Mudar a versão. Tipo, isso aqui é um copo ou não é um copo? Aí eu chego para uma criança e digo que isso aqui é uma colher. Amém ou não amém? Amém. Eu estou ensinando algo ao contrário. É a perversão. É a mudança. Se isso aqui é branco, se uma criança novinha que não conhece de cor ainda, eu dizer que isso aqui é preto, e ela crescer escutando isso da minha boca, ela vai dizer que isso aqui é branco? Não. Ela vai dizer que isso aqui é? Preto. Amém ou não amém? Amém. Então isso é perversão. É a mudança. Mudar o certo para o errado. E é o que nós estamos vivendo aí neste mundo que nós estamos. As pessoas têm mudado, né, os valores sociais, éticos e morais. Então, a ira de Deus se revela contra toda impiedade de homens que detêm a verdade pela injustiça ou pela mentira. A verdade de Deus pela mentira. E o que é interessante, irmãos, é que tem muitas pessoas que estão ensinando nas igrejas, algo que é contrário às Sagradas Escrituras. E as pessoas, por ser crianças na fé, por não ter um conhecimento, né, não está sendo bem pastoreado, estão recebendo ensinamentos falsos e achando que é verdadeiro. Quantas pessoas aqui já não ouviram falar de que sonhar com... Deixa eu tentar colocar aqui. Sonhar com um parente querido, né? Que esse parente o veio visitar. Olha, fulano que morreu há não sei quantos atrás, eu dormi e sonhei com ele estava me falando algo que ia acontecer. E aconteceu. Foi fulano que veio para me avisar. Você já ouviu isso? Muitas pessoas já ouviram isso. Mas você pode até ter sonhado e no seu sonho lá tem aparecido a fisionomia desse parente, dessa pessoa amiga, essa pessoa que você conhece. Mas isso não quer dizer necessariamente que quem estava no teu sonho foi aquela pessoa. Estão entendendo? Pode ser uma manifestação demoníaca. Porque Satanás ele pode se transfigurar até em um anjo de luz para tentar enganar o povo. Então, isso é o que? É absorver o ensinamento errado e rejeitar o ensinamento certo.
Então, o que nós devemos fazer é não ser pessoas que é levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Porque a ira de Deus vai se revelar contra toda a impiedade de homens que detêm a justiça de Deus, a verdade de Deus pela injustiça. Por quê? Ele vai dizer aqui no versículo 20: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Que mesmo que não existisse a Bíblia Sagrada, todo homem, ao nascer, ia chegar à sua fase madura, ele iria ter que chegar a uma conclusão: Deus existe. Porque como é que você olha para uma natureza tão bela, algo tão perfeito e harmônico, e diz que não existe um Criador? Porque se você olha para uma casa que foi construída, uma casa bonita, você vai ter que dizer: olha, alguém construiu essa casa. Porque uma casa não surge do nada. Surge do nada uma casa? Se você vê uma roupa bonita, você vai dizer: alguém fez essa roupa. Porque a roupa não vai surgir, a roupa não simplesmente ela se mostra a roupa. Não, essa cadeira surgiu do nada. Ela teve um princípio. Essa forma, ela tem forma, detalhes, que mostram que foi alguém que esculpiu ela. Então a mesma coisa ao você olhar, tá, para a natureza, ao eu olhar para a natureza, nós temos que nos perguntar: poxa, isso como é que surgiu do nada? Tão perfeito, tão complexo, tão belo, tudo no seu lugar, a terra lá, a planta que surge da terra, o fruto que surge da planta. Olha como isso é bonito. A raiz que desce na terra, a água que vem por baixo da terra, que a raiz chega lá, encontra aquelas águas lá e faz aquela árvore receber a água lá em cima. O céu tão maravilhoso, as estrelas, cada um no seu lugar, o sol para clarear o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Será que isso é obra do acaso? Os céus revelam a glória de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, porque o que de Deus se pode conhecer é mostrado por quê? Pelas coisas que por ele, por quem? Por Deus foi manifesta, foram feitas. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, ele é manifesto, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se revela desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que por eles foram criadas. Então, ao você olhar a natureza, você vai dizer: olha, existe alguém que é mais poderoso que criou a natureza. Então, se a natureza é poderosa, quem criou ela é toda poderosa. É onipotente. É ou não? Você consegue ver o vento? Não. Então, se você não consegue ver o vento, você vai chegar a entendimento que quem criou o vento também é invisível. Amém ou não amém? Amém. Então isso é o que Paulo está querendo falar para os irmãos que estavam naquela cidade de Romante. Aí ele vai dizer: por isso tais homens são indisculpáveis, porquanto tendo o conhecimento de Deus, não lhe glorificaram e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Paulo está querendo dizer: olha, essas pessoas aí são malucas, porque tudo que é manifesto de Deus e ela não consegue perceber que Deus existe, só sendo maluca. Aí ele vai dizer aqui: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Estudaram tanto e caíram na loucura de achar que Deus não existe. Estudaram tanto e chegaram ao denominador comum: existe
existe outra coisa. Aí, no versículo 24, vai dizer assim, olha. Por isso Deus entregou tais homens às imundícias. O que é imundícia, irmão? Imundícia já está dizendo tudo. Imundícia é coisa imunda, coisa suja, coisa que não presta. Por isso Deus os entregou às imundícias. Quando você vê alguém aí bebendo, se entregando às bebidas, isso é uma imundícia diante de Deus. Quando você vê alguém aí se relacionando sexualmente com várias pessoas, cometendo aí prostituição, então isso é imundícia diante de Deus. Quando você vê pessoas que ainda não se casaram, ainda não formaram uma aliança diante da sociedade, tá? Não assumiram os laços matrimoniais e estão se relacionando, isso é fornicação, isso é imundícia diante de Deus. Mas hoje as pessoas parece que não falam mais que prostituição é imundícia, e as pessoas veem os irmãos dentro da igreja, uma semana está com um, na outra semana está com o outro, na outra semana está com o outro, na outra semana está com o outro, acabou um relacionamento aqui, se relaciona com o outro aqui, se relaciona com o outro ali, aí se relaciona aqui, aí casa aqui, aí daqui a pouco aquele que deixou a primeira, casou, que namorou com 3, volta para ela novamente com a primeira. Você sabia que na Bíblia Sagrada tem um texto lá, se não me engano, em Levíticos, ou em Deuteronômio, que uma vez que eu me separar da minha esposa e eu me casar com outra pessoa, e ela se casar com outro homem, aí não pode voltar mais? Você sabia disso? Ninguém prega, né? Mas você vê as pessoas deixaram fulana, deixou o ciclano, aí casou com o Beltrano e o Beltrano casou com o ciclano. Aí depois o que casou separou-se e o outro que casou também separou. Aí os dois que eram o primeiro casal se voltaram e casaram novamente. Sabia que não pode diante de Deus? Eu não posso, uma vez que eu deixar a Lucinha ela se casar novamente e eu me casar novamente, eu não posso mais voltar para ela? Você sabia disso? Você ouviu isso na Bíblia? Você ouviu alguém falando isso no púlpito? Nunca viu, né? Eu estou esquecido. Qual o capítulo? É lá em Levítico ou em Deuteronômio. Mas qualquer dia eu vou trazer, quando eu voltar aqui, eu vou marcar esse versículo só para dizer, ó irmão, tá lembrando daquele versículo que eu falei? É esse versículo aqui, tá? Para depois ninguém dizer que é mentira. Mas você não vê as pessoas falando isso. Porque a gente vê dentro das igrejas, o cara deixou a moça deixou o rapaz, aí ela se relacionou com um, o cara se relacionou com o outro, depois voltaram, acabaram o relacionamento e voltaram de novo. Essa mulher está impura para este homem, porque ela conheceu outro homem. E esse homem está impuro para essa mulher, porque ele conheceu outra mulher. Mas as pessoas hoje se esqueceram de falar sobre isso. Então estão mudando a verdade de Deus pela mentira. Vamos orar, irmão, porque você se separou. Você deixou a tua mulher te deixou e você se casou. E ela se casou e não deu certo aquele relacionamento, é porque Deus está querendo que você volte para ela. Eu não sei se eu pastor, quando a gente se separando, se o homem se mostrou da esposa, se ele foi casado com ela, na igreja, perante Deus, e no civil são separados, ele não pode casar com ela, com outra pessoa, no civil, porque é pecado diante de Deus. Porque não foi apresentado a Deus, não foi apresentado a Deus. Veja só, aí a gente vai ter que entrar em outra A não ser que ela esteja morta, né? Primeiro, o que é casamento? Uma aliança. Civilmente falando, é um contrato, tá? Deus nos entregou a imundícia, amém? Imundícia é tudo que não presta. Tudo que não presta. Mas por que está acontecendo tudo que não presta? Porque os homens rejeitaram a Deus. Amém? Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 29 vai dizer assim, olha: cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de invejas, homicídios, contenda, dolo, magnanimidade, sendo difamadores, verso 30,
caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos,